Essa história parece simples demais para explicar uma tecnologia tão grande. A história da OpenAI, antes do boom dos modelos generativos, não deve ser contado como lista de datas. O que prende a atenção é entender qual problema existia, qual decisão pequena mudou o caminho, e por que essa decisão ainda aparece nos produtos, servidores, automações e ferramentas que usamos hoje, antes do chatbot. Antes dos modelos conversacionais populares, a IA já existia em buscas, recomendacus e classificadores. O salto foi transformar modelos complexos em uma interface simples. Conversa. O detalhe importante é que isso não nasceu apenas de hype. Nasceu de uma dor concreta, custo, acesso, complexidade, dependência de fornecedor ou falta de uma ferramenta boa o bastante para trabalhar de verdade. Imagina a cena. Não em uma sala de reunião cheia de executivos decidindo o futuro da internet e alguém tentando resolver uma dor específica com recursos limitados, curiosidade e vontade de colocar algo funcionando, a virada dos Transformers. A arquitetura Transformer mudou o ritmo da área porque permitiu treinar modelos grandes com mais eficiência e capturar relatos de linguagem em escala muito maior. Essa virada importa porque tecnologia não cresce só por ser elegante. Ela cresce quando pessoas reais conseguem usar, adaptar, explicar para outras pessoas e resolver problemas sem pedir permissão o tempo inteiro. O momento ChatGPT. Quando a conversa ficou acessível para qualquer pessoa, a IA deixou de parecer laboratório e virou ferramenta de trabalho. Programadores, professores e empresas passaram a testar usos reais. Esse detalhe humano ajuda a criar identidade. Quando uma comunidade entende o motivo de uma ferramenta existir, ela passa a defender, melhorar e espalhar essa ideia. APIs abriram o mercado. As APIs permitiram colocar IA dentro de produtos. Em vez de usar apenas uma tela de chat, desenvolvedores passaram a criar agentes, automações, resumos, classificadores e assistentes. Foi aqui que a escolha técnica virou vantagem prática. Uma decisão aparentemente pequena mudou manutenção, colaboração, custo e velocidade de desenvolvimento. Nesse momento, a história deixa de ser curiosidade e vira engenharia. Escolhas de arquitetura, licença, comunidade e distribuição começam a definir o tamanho do impacto. Modelos locais entraram na disputa. Ferramentas como Ollama e modelos abertos trouxeram uma pergunta nova. Quando vale pagar API e quando faz sentido rodar local por custo, privacidade ou controle? Quando muita gente contribui, o projeto deixa de depender apenas de um criador. O ecossistema passa a resolver problemas que o início nunca imaginou. O que vem depois, a próxima fase não, e apenas perguntar para um modelo. E conectar IA com arquivos, bancos, ferramentas, memória e processos reais para automatizar trabalho de ponta a ponta. Esse é o ponto que conecta a história com o presente. A IA, nuvem, automação e produtos digitais dependem de bases que pareciam pequenas quando nasceram. Hoje, quando alguém cria um produto, roda um servidor, automatiza um processo ou testa uma IA, essa base aparece de algum jeito, mesmo quando ela fica invisível na tela. No fim, a parte mais forte de a história da OpenAI, antes do boom dos modelos generativos, não é apenas o terno histórico, e entender como uma decisão técnica ganha escala quando resolve uma dor real. Tecnologia boa nem sempre nasce pronta, perfeita e anunciada como revolucionária. Muitas vezes ela nasce pequena, melhora com contribuição, atravessa anos de tentativa e erro, e um dia vira infraestrutura que todo mundo usa sem entender. Quando a gente olha para antes do chatbot, o valor não é apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor é enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha.
para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de a história da OpenAI, antes do boom dos modelos generativos, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Esse começo é poderoso como narrativa porque quebra a imagem de que toda tecnologia importante nasce pronta, perfeita e planejada por um grande comitê. Muitas vezes ela nasce pequena, quase como um experimento pessoal, mas carrega uma dor tão real que outras pessoas reconhecem imediatamente. Quando a gente olha para a virada dos Transformers, o valor não é apenas guardar uma curiosidade histórica. O valor é enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de a história da OpenAI, antes do boom dos modelos generativos, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para o momento ChatGPT, o valor não é apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha. Para parecer sofisticada ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de a história da OpenAI, antes do boom dos modelos generativos, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem, porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para apps abriram o mercado, o valor não é apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de a história da OpenAI, antes do boom dos modelos generativos, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz frical vira vantagem porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para modelos locais entraram na disputa, o valor não é apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor e enxergar uma decisão de produto e de engenharia. Toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha, para parecer sofisticada
ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de A História da OpenAI, antes do boom dos modelos generativos, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com automação, IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem, porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Quando a gente olha para o que vem depois, o valor não, e apenas guardar uma curiosidade histórica, o valor, e enxergar uma decisão de produto e de engenharia, toda tecnologia que cresce precisa escolher para quem ela trabalha. Para parecer sofisticada, ou para ajudar alguém a resolver um problema com menos atrito. No caso de A História da OpenAI antes do boom dos modelos generativos, essa escolha aparece quando a ideia sai do experimento e encontra pessoas dispostas a usar, criticar e melhorar. A partir daí, o projeto deixa de ser uma promessa e passa a disputar espaço com ferramentas que já existiam. Essa fase conversa diretamente com a automação, a IA, servidores e produtos digitais. Quem cria algo real precisa testar rápido, errar rápido e ajustar rápido. Uma tecnologia que reduz fricção vira vantagem, porque diminui a distância entre uma ideia e um resultado funcionando. Por isso, a história da OpenAI, antes do boom dos modelos generativos, ainda importa quando falamos de tecnologia atual. Não, e só nostalgia. E porque muitas ferramentas modernas carregam decisões antigas, abertura, padronização, comunidade, custo baixo, velocidade de execução ou liberdade para adaptar ao próprio projeto.